Glória a Jesus. Sem demorar um só minuto, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Irmãos, eu bem vi, vocês não podem ver, eu bem vi Andrinho se alegrando, vendo que a unção dele já acometeu o irmão Henrique, entendeu? E já pegou também por osmose a Francisco também. Então, ele, parafraseando aquilo que Jesus disse: não vos deixarei sem propagandista, já enviei o consolador de vocês. Então, mas só que a unção superabundou e pegou Henrique e Francisco. Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmãos, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Nós vamos falar hoje, se assim os irmãos querem um tema, 3 lições poderosas para uma geração fazer toda a diferença. Verso 12, abra sua Bíblia aí. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote, tomava para si. Assim faziam todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora o hás de dar, senão por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Amém? Verso 22, para não fazer uma leitura muito extensa. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque eu ouço de todo este povo os vossos malefícios. Verso 27, veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe assim: diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada. E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos andar aí um pouquinho no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, e vamos fechar no capítulo 5, lá pelo versículo 4. Mas eu vou falar 3 lições. Não são, irmãos, coisas que os irmãos nunca ouviram. É tudo que os irmãos já ouviram. Mas nós temos aprendido e estamos assim de posse de um parecer que nós precisamos lembrar aquilo que sabemos até ao ponto de estarmos agindo de acordo com aquilo que sabemos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, para mim, esse início do capítulo de 1 Samuel é muito importante. Ele é muito importante para nós em muitos sentidos, principalmente nos dias de hoje. Capítulo 3, versículo 1, ele
cita algo, diz algo para nós que nos faz andar muito, caminhar muito e não conjecturar, respaldar, basear a nossa mente, porque nós estamos lendo algo que aconteceu, comparando com o que nós vivemos hoje, e isto nos embasa a podermos fazer tais declarações, as quais eu vou fazer agora. Quando no capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor é de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Nós estamos falando aqui, irmãos, de uma realidade. Preste bem atenção, igreja. Preste bem atenção, igreja. Nós estamos falando aqui que não havia visão. Mas eu não quero que você pense no Deus que dá a visão. Não era que Deus não estava dando visão. Não era que Deus estava minguando a sua palavra. A realidade, irmãos, era que não havia quem estivesse ouvindo. Não havia quem estivesse vendo. Eu quero dizer para você, não havia um coração preparado, forjado, treinado no relacionamento com Deus, a tal ponto de que Deus estivesse compartilhando os seus segredos. A palavra de Deus diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o amam, o temem. Nós estamos falando, irmãos, de uma geração. E talvez, quando nós comecemos a falar, a citar os filhos de Eli, que eram filhos de Belial, Ofni e Finéias, mas eu quero dizer para você que você não fique muito focado nos filhos só de Eli, Ofni e Finéias. Mas nós estamos falando também, citamos aqui, de mulheres que em bandos estavam indo ao templo para se deitar com os filhos de Eli. A palavra de Deus diz que aos bandos. E eu quero te perguntar, você quer ver uma análise simples, uma pergunta comum? Aonde estavam os pais dessas mulheres? Aonde estavam as mães? Aonde está a moral, a ética, o pudor, a decência, o temor? Nós estamos falando aqui de um contexto, irmãos, de uma sociedade. Não estamos falando só de Israel, o povo de Deus, nós estamos falando de uma sociedade totalmente desmoralizada. Uma sociedade desconstruída. E é uma sociedade que não isenta de religião, a religião está aqui. Havia sumos sacerdotes, havia templo, havia sacrifício. A palavra está dizendo que havia culto, havia sacrifício, mas havia uma desconstrução generalizada. Generalizada. E isso, irmãos, é muito sério. É muito sério. E nós precisamos ouvir essas lições, irmãos, se nós quisermos levantar uma geração para fazer uma diferença. Porque, tal qual a geração desses dias, estamos hoje. E parece que nós estamos querendo fazer um caminho diferente. Parece que nós estamos querendo fazer um caminho contrário. Nós estamos querendo, muitas vezes, tomar o caminho que diverge do caminho que Deus tomou. No meio desse contexto, Deus estava levantando uma geração, um sacerdócio que estivesse diante dele. No versículo 35 do capítulo 2,
quando o Senhor Deus estava trazendo uma dura palavra à casa de Eli, ele diz assim: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Opa, você prestou atenção? Deus começa a falar, ele diz assim: olha, isso aí está uma bagunça, isso aí está sem condição. Preste bem atenção, igreja. Deus olha para uma geração, Deus olha para uma casa, Deus olha para um sacerdócio, e ele pôs fim a uma linhagem sacerdotal. Quando você lê o texto, Deus estava dizendo ali que a linhagem sacerdotal de Eli, Deus pôs um ponto final nela: não quero mais. E aí ele começa a dizer assim: olha, eu vou suscitar um sacerdócio fiel, que andará segundo o meu coração, segundo a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa ou uma descendência firme, para que esteja sempre diante do meu ungido. Aqui nós vemos como Deus faz as coisas. E eu quero dizer, se nós temos a pretensão de reluzirmos como astros nesse mundo, no meio de uma geração incrédula e perversa, nós temos que olhar para Jesus, olhar para o Senhor conforme Ele faz as coisas. Porque eu creio, irmãos, que muitos sacerdócios, Deus está colocando um ponto. Finish. Não é porque eles não sabem, mas porque sabem. Mas tem outras prioridades. Estão colocando outros valores. Ou estão negligenciando, não querendo agir. A palavra que nós podemos usar aqui é omissão. E é sobre isso, irmãos, que nós queremos falar. É sobre isso que nós queremos falar. A primeira grande lição, irmãos, que eu quero frisar para você, é que nós precisamos fundamentar, estou lendo devagar para você escrever, uma geração com exemplo e ensino, para que ela honre ao Senhor, mais do que qualquer pessoa, coisa ou circunstância. Você sabe qual foi a ênfase do Senhor com Eli? Eli, preste bem atenção: por que tu honras mais a teus filhos do que a mim? Você não está vendo isso aí, não? Eles estão dando coices no meu sacrifício. Você está vendo isso? Sabe, irmãos, nós precisamos ensinar uma geração a conhecer ao Senhor. Eu coloquei um ponto, e eu estou falando ainda, eu estou lá no primeiro ponto ainda. Eu estou no subponto, se você quer ver uma homilética perfeita, eu estou no subponto. Nós precisamos, irmãos, ensinar uma geração a conhecer ao Senhor. Eu disse para você, meu irmão, que no verso 12 do capítulo 2, a Bíblia diz que os filhos de Eli não conheciam o Senhor. E eu quero te perguntar uma coisa: mas eles não eram sacerdotes? Os filhos de Eli eram sacerdotes, de uma linhagem sacerdotal. Eles estavam no ofício sacerdotal, conforme as suas turmas, conforme as suas ordens. Eles sabiam as regras, os costumes, os ditames da lei,
E eu quero dizer para você, eles não conheciam o Senhor. Mas como? Aí eu quero te dizer uma coisa. Muito mais do que você ensinar o seu filho conhecer regras, ou encher a paciência dele, que ele precisa vir para a escola bíblica dominical, você precisa ensinar o seu filho com a sua vida, com as suas atitudes, que Deus é um ser moral, Ele é uma pessoa. Deus, Ele é uma pessoa santa. Deus, se Ele é uma pessoa, entende-se então que cada pessoa que diz ter conhecimento dele, tenha relacionamento com ele, porque como eu vou conhecer uma pessoa se eu não me relaciono com ele? Irmãos, o relacionamento com Deus é a raiz de tudo. Os filhos de Eli sabiam regras, não cumpriam regras, e estavam distantes de Deus. Nós vamos ensinar uma geração, irmãos, vivendo o diferencial da vida de cada um de nós, que é o relacionamento com Deus. Pessoas que se relacionam com Deus, elas transpiram o seu relacionamento com Deus. Pessoas que têm relacionamento com Deus, elas exalam o relacionamento com Deus. Eu tenho dito a algumas pessoas: meu irmão, a autoridade tem quem tem. A autoridade há na proximidade de. Quem está próximo de Deus está afetado pela autoridade dele, e automaticamente quem tem relacionamento de amor e vínculo com Deus, ama, teme e respeita Deus, a cada dia está mais revestido de e de autoridade dele. Eli era o sumo sacerdote, alguém que foi chamado para estar diante de Deus, alguém que foi chamado não apenas para conhecer a lei, alguém que não foi apenas para conhecer os sacrifícios, alguém que não apenas foi chamado para cumprir um ritual de um ano e estar lá no Santo dos Santos. Ele não foi apenas isso, primordialmente foi alguém para conhecer a Deus, e ele não ensinou isso aos seus filhos. Os filhos dele não temeram a Deus, porque isso pega, irmãos. Isso pega. Contagia, é contágio. É postura. É posicionamento pós-parto. É transformação pós-proximidade. Eles não conheceram o Senhor. Você pode conhecer tudo isso aqui e achar que aqui agora já não tem mais nada interessante para você. Porém, falta-te uma coisa. Essa coisa toda que você acha que conhece já é falta do conhecimento de Deus. Porque você tenta se nutrir do que o PVC dessa cadeira tem para te dar. Você tenta se nutrir do que é essa luz. Você tenta se nutrir daquilo que você acha que é a ordem. Meu irmão, você pode conhecer todos os ritos, todos os cantos, todos os ângulos. Você pode achar que sabe tudo. Porém, vai te faltar uma coisa: o conhecimento de Deus. E isso vai ser fatal se você não tiver. Os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Então, para mim hoje, mais importante do que você ensinar qual o nome que vai ter sua célula,
é você ensinar qual vai ser o Deus que vai fazer a sua célula movimentar. Mas não é a célula lá que se reúne, não. É a daqui. É o que dá ordem para você existir. Sabe, irmãos, se nós queremos fazer parte de uma geração sábia que vai fazer a diferença, nós precisamos, estou lá no primeiro ponto ainda, a primeira grande lição, depois eu vou falar da segunda. Nós precisamos ensinar uma geração com amor. Nós precisamos amar uma geração. E eu quero dizer para você que esta geração não sabe o que é amor. Esta geração, esses dias eu li que agora precisa mudar o nome de amor, porque amor bagunçou. Nós precisamos ensinar essa geração aqui o que é amor. E eu quero dizer para você, eu sou pastor de qual igreja mesmo? Qual é a minha congregação? Hein? Eu sou pastor de qual igreja? Eu preciso ensinar a vocês com amor. Então o pastor Israel, ele precisa ser aquele bom velhinho. Não, filho, bom velhinho é quem mesmo? Papai Noel. Depois eu peço o Andrinho para fazer aqui o ho para você. Bom velhinho é Papai Noel, meu irmão. Eu não tenho que ensinar vocês com ignorância, não é isso. Mas nós precisamos ensinar esta geração com amor, ter misericórdia, ter compaixão de gente tão perdida, gente tão estragada, gente tão sem reverência, gente tão sem limite, gente tão sem pudor, gente tão sem educação, gente tão sem respeito, que quando chega para a igreja, a gente tem que amá-los a tal ponto, que temos que dizer para eles: meu irmão, isso é falta de educação, minha filha, vai mudar a sua roupa, que essa roupa não convém. Isso é amor, meu irmão. Se você ficar andando no carro com o namorado, a sua moral vai para baixo e você está sujeita a passar vergonha. As pessoas pensarem que você é mais uma baranguinha. Então, minha filha, por favor, não ande sozinha com um namorado. Já que seu pai não liga, se você estiver no mato ou qualquer lugar, o pastor, o servo de Deus, o profeta de Deus, alguém de Deus tem que falar isso para você. Alguém de Deus, já que o seu pai pensa que todo mundo tem que prender as suas cabritas porque o seu bode está solto, eu tenho que falar: bode, eu vou quebrar os seus 2 chifres, eu vou mochar você, porque as filhas dos outros não são as cabritas que você vai cobrir. Então você, que sabe que seu pai te dá carro na mão, você não pode fazer isso com as filhas dos outros, porque Deus pode te destruir. Porque a palavra de Deus diz que eu tenho que ter zelo pelo outro. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que eu não posso fazer isso. Eu tenho que amar alguém. E hoje, meu irmão, eu quero dizer para você, nós estamos perdendo uma geração inteira, porque nós estamos achando, sabe por quê? Que agora nós somos do MDA, do G12, da célula de casais, que nós temos aliança TIM, que nós temos isso e aquilo, e isso só não basta. Não, meu irmão, nós temos que amar a essa geração. E alguém vai ter que dizer para os meninos, os macholas, os machões, os cocotas, os prafrentex: meu irmão, baixa teu pito. Porque filho dos outros não é a porta que você vai arrombar, não. Porque Deus é vingador dessas coisas. E Ele é vingador dessas coisas. Alguém vai ter que dizer, meu irmão, sabe o que é isso? Nós precisamos ensinar com exemplo, com disciplina. Não vai. Talvez você faça parte de uma família mais abastada, seu filho não tem
só a bicicleta para andar, mas ele tem a moto, ele tem um carro. Não estou dizendo se ele está habilitado, se ele tem carteira, ele pode andar. Isso não lhe dá o direito de pegar a irmã da igreja e colocar lá dentro do carro e fazer dela o que ele quer. E nem a irmã pensar que agora ele tem um carro e o carro dele, a condição dele é a rota de fuga para vocês fazerem besteira. Eu não concordo com essas coisas. Eu quero dizer para você, eu não aceito. Vocês têm pastor, e eu não aceito isso. Eu não tenho medo, está no rádio aí, aumenta, se puder aumentar para o cara ouvir. Eu não concordo com isso. É errado. A palavra de Deus diz que nós temos que fugir de toda aparência do mal. É errado. Ah, pastor, mas eu sei quem está fazendo lá na sua igreja. Está, porque não é minha ovelha. Se faz, não é minha ovelha, não conheço. Eu não tenho a menor preocupação com isso. Deus, vocês vão ouvir a terceira lição que eu vou dizer aqui. A terceira lição é ótima. Ainda, irmãos, na primeira grande lição, nós precisamos ensinar uma geração os valores do culto ao Senhor, suas ordenanças e preceitos. Sabe, meu irmão, os filhos de Eli não esperavam queimar a gordura, porque a gordura era do Senhor, o incenso era do Senhor. O que aqueles homens que estavam queimando a carne estavam dizendo? Falaram assim, deixa queimar a carne, porque era preceito, o sangue e a gordura, Deus proibiu. Mas o sacerdote, depois que a carne tivesse queimado, ele podia enfiar o garfão, levar o contrafilé todinho. Tem muita gente que está errado, você está pensando muito errado acerca de pastor, tá? Acerca de sacerdote. Deus não fazia questão de quanto ele levasse. Deus fazia questão do seguinte: leva, mas antes a gordura, o sangue não se come. E a gordura é o meu perfume que eu gosto de cheirar. Agora o resto você mete o garfão lá e leva, porque todas as ofertas eu dei à tua casa. Não foi isso que Deus disse ali? Glória a Deus. Então para de falar besteira acerca de pastor. Sabe, irmãos, mas os filhos de Eli não respeitavam isso. Não, eu quero comer carne crua. Nós precisamos, irmãos, ensinar uma geração os valores. Eu já disse isso aqui. Nós precisamos ensinar às pessoas os valores do culto. Nós temos visto maridos aqui chorando porque querem que suas esposas e seus filhos se convertam. Eu, por exemplo, estou vendo aqui 8:50, até agora eles não chegaram aqui. Como que filho deles vai se converter se eles não dão valor a culto? Eles precisam amarrar o bode, prender a cabrita, eles precisam agora assistir o jornal, eles têm muitos outros compromissos, mas eles não dão valor ao culto. Como que aqueles que procedem dele vão valorizar? Como que seu filho vai valorizar o culto se o culto começa às 7:30 e você chega aqui 8:15? Nós precisamos ensinar uma geração, irmãos. Como? Como nós vamos ensinar aos nossos filhos, irmãos, se no dia de vir a culto, nós estamos marcando curso, todo ano é assim, eu tenho curso disso, mas o curso, não, pastor, não posso, pastor me libera, porque tem curso, eu tenho curso, tem curso. Aí Jesus disse assim, olha gente, trabalhai pela comida que permanece, não para aquela que perece. Porque na que permanece, Deus colocou nela o seu selo. Eu tenho certeza, meu filho, que Deus é Pai. Quem crê que Deus é Pai? Quem crê que Deus é Pai? A palavra Pai quer dizer o quê? Provedor, protetor e defensor. Quando eu guardo as coisas do meu Pai, eu tenho proteção, eu tenho defesa, eu tenho provisão. Guarde os preceitos do Senhor e Ele vai guardar tudo que é mistério a você. Seja fiel a Ele e Ele vai ser fiel a você. Pare de inventar moda. O mundo está enchendo as pessoas de curso. E o mundo está caindo de mal a pior. Quero ver se eles vão ensinar um curso de salvatagem para quem vai se livrar do juízo final. Na hora que o mundo estiver acabando, pula dentro d'água. Precisamos, irmãos, ensinar uma geração os valores. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Eu quero dizer uma coisa a você. Tu é muquirana, filho?
Eu quero dizer algo para você aqui. Muito tempo que eu não falo sobre isso. Sabe por quê? Que muitos de nós, crentes, não temos um filho dentro da igreja? Procura só o seu cartão de dízimo ali. Eu vou te mostrar por que seus filhos não estão aqui. Pai, cadê seu cartão de dízimo? Cadê seu projeto Canaã? Está aqui, você vai ver onde seu filho vai parar. Você está brincando com coisa séria, meu irmão. Você acha assim, eu vou dar dinheiro para o pastor. Você não vai dar só dinheiro para o pastor. Você vai dar dinheiro para o Satanás. Você vai entregar os seus filhos para Satanás. Porque com maldição sois amaldiçoados, meu irmão. E a maldição pega na casa. Você é ladrão. Deus não te conhece. Deus não te reconhece. Você anda ouvindo muito Caio Fábio. Caio Fábio anda falando que dízimo, mas Caio Fábio está perdido. Ele não é referência nenhuma para mim. A referência minha é o meu relacionamento com Deus. A minha referência é o meu relacionamento com Deus. Tá? E uma das coisas que nós ensinamos lá em casa, os meus filhos dizimarem. Porque o dízimo é de Deus, não é meu, não é de ninguém. Então ensina a velhacaria a sua casa. Porque você está tirando a rolha debaixo do barco, meu filho. Vai afundar. Pastor, você está amaldiçoando a minha casa. Não estou não, meu filho. Quem está amaldiçoando a sua casa é você mesmo. Porque maldição sem causa não pega. Eu não estou amaldiçoando nada. Eu estou te ensinando a se levantar uma geração poderosa na terra. Vocês já cansaram de ouvir aí que meu avô, entrevado, diabético, quando a minha tia ia lá tirar o salário dele que ele recebia da pensão, a primeira coisa que ele perguntava, e o dízimo, Maria José? Já tirou? E eu tenho que perguntar para você, o dízimo, você já roubou? Não sobra nada. Deus não é porco, meu filho. A gente não dá sobra para Deus não, senão a igreja seria o chiqueiro. Muitos estão se perdendo, porque nós não estamos ensinando. No dia de ceia, seu filho está onde? Você vai para onde? Você está criando os filhos de Eli direitinho. É só não chorar, não cair da cadeira e quebrar o pescoço. É sério, irmãos. Essa palavra, irmãos, é um chamado de Deus. Quero dizer para você, Deus está falando à igreja. Deus está falando à igreja no Brasil, aonde essa rádio está indo. Nós precisamos ouvir isso. Nós estamos vendo pessoas brincando de igreja, brincando de movimento de igreja. Estão nessas coisas de célula, final de semana vão para as baladas, encher a cara de cana, tirar fotinha na cana e depois vai tirar foto e bota no Facebook que está na célula. Ele está na célula do inferno, porque é uma geração que eu não culpo essa geração. Eu culpo a ideia malfadada desses líderes omissos que querem encher a igreja. E que não tem relacionamento com Deus, porque se tivesse relacionamento com Deus, estivesse orando, eles estariam pregando a mesma coisa que eu estou pregando. O Espírito de Deus é um só. E Deus está falando à igreja brasileira de maneira muito dura. Sabe, irmãos, nós precisamos zelar pela pureza dessa geração. Nós precisamos zelar pela pureza dessa geração. Nós não podemos ficar mais com essas conversas omissas. A gente ouve Eli. Mas ele falou com os filhos dele. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão. Deus espera muito mais do que você converse. Deus espera que você tenha atitude. Sabe por que eles estavam fazendo do templo o bordel? Porque eles sabiam que podiam. Sabe por que eles estavam enfiando o garfo lá e fazendo? Porque eles sabiam que eles não tinham ninguém para freá-los. O sujeito só se mete onde sabe que pode. Porque a gente tem que conversar com os nossos filhos, sim. A nossa casa deve ser um lugar de diálogo franco e aberto. Mas agora, quando a coisa passa do diálogo, meu filho, quando o diálogo não vai, agora é assim, daqui para frente.
Sabe o que Deus esperava de Eli com aqueles filhos dele? Primeiro é a conversa, referência, ensino, relutância, disciplina. Depois nós podemos tratar disso. Não quer ouvir? Não quer ouvir? Tira a roupa. Tira a roupa. Está fora. Fora. Lá para fora. Está fora do sacerdote. Mas como é que eu vou ficar? Se vira, pensasse nisso depois. Antes de fazer. Está fora. Sabe, irmãos, nós não podemos nos limitar mais a conversas omissas, mas atitudes que primeiro revelam compromisso com a verdade e a santidade do Senhor. Não vou falar da igreja dos outros, não vou falar da minha. Converso com os líderes de célula, estou ouvindo dizer que criança que dá soco na cara do pai, quase arranca a cara do pai. Eu tenho visto, e olha, eu quero dizer uma coisa para essa igreja: vocês são pessoas avisadas. Cuidado, a quem muito é dado, muito é requerido. Nós precisamos, irmãos, amar a Deus mais do que qualquer coisa. Nós precisamos honrar a Deus mais do que qualquer coisa. Os nossos filhos precisam saber que eu honro a Deus, amo a Deus mais do que qualquer coisa. Quando eles veem isso, eles dizem assim: aí está estabelecido um limite. Seu filho precisa saber que você ama a Deus. Antes de ficar tirando fotinha dele, falando assim: meu Deus, que linda, linda, maravilhosa. Você anda enchendo bola demais de filho seu. Mas a bola espiritual você não está enchendo, vai perder. Estamos lidando muitas vezes com as crianças de maneira doente, adoecida, fragilizada, medrosa. Ah, pastor, mas meu filho é doente. Meu Deus, então você vai fazer, além dele ser uma pessoa que teve um início doente, agora um filho de Belial. Porque ele teve um início de vida doente, agora você não pode mais ensiná-lo a coisa nenhuma. Agora ele tem que dar na sua cara, ele tem que desobedecer, ele tem que fazer tudo, porque você agora, tadinho, vai lidar com ele com coitadinho. Você vai ver o que um filho doente, mal criado, faz. Ele vai acabar com sua vida. Ele vai acabar com você. Não podemos ceder a isso. Por isso que o mundo está assim. Por isso que o mundo está assim. Eu quero dizer para você, esta é uma das maiores causas do mundo estar assim. E as nossas igrejas, poucos profetas têm. Porque você prepara seu filho para tudo. Principalmente para ser um opositor de Deus. Menos para ser um profeta de Deus. Vocês estão criando opositores de Deus. Quando você deixa seu filho dar na sua cara, você está criando um demônio. Você está entregando a ele para Satanás. Quando você diz a ele não vai, ele faz, ele vai, e você ainda ri, você está entregando a ele para espíritos do inferno dominarem sobre ele. Ele não vai ser um profeta de Deus. Ele não vai ser usado por Deus. E para de falar que seu filho é uma bênção. Ele nasceu como bênção, mas você está forjando ele na oficina da maldição. Esse é o problema dessa geração, irmãos. E do meio dessa geração começa a levantar pastores, porque Eli foi forjado nessa geração. A casa de Eli foi forjada nessa geração. E o que Oséias diz? Tal é o povo, tal é o quê? O sacerdote. Sacerdote frágil, moças transando na igreja, sacerdotes fazendo todo tipo de baderna. Esse é o produto dessa geração. E aí nós queremos um Brasil diferente. São Fidélis está mudando para melhor. Não está não. O Brasil
se Deus não tiver misericórdia e não ouvir a voz de Deus, ele está caminhando por um abismo profundo. Tudo vira moda. Jesus, estou no ponto 1 ainda. Sabe, irmãos, antes de quem quer que seja ou qualquer coisa, eu devo honrar o Senhor. E sabe honrar o Senhor o que é para mim? Guardar a sua presença. Quando alguém sente, meu irmão, sabe e tem no seu íntimo que não pode ficar sem a presença de Deus. Honrar ao Senhor é guardar a sua palavra. Honrar ao Senhor é fazer a palavra prevalecer onde eu exerço a autoridade, meu irmão. Eu não posso exercer autoridade na sua casa. Eu só posso te ensinar. O Senhor está à procura, meu irmão, de um sacerdócio fiel, que semeia uma descendência também fiel, para que sempre haja quem dele esteja diante do Senhor. Deus, Ele está procurando um sacerdote em você, mas um sacerdote fiel, para que sempre haja quem de você esteja diante dele. Segunda coisa, irmãos, capítulo 4, segunda grande lição. Verso 1 eu quero ler. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu em contra a peleja aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel, estendendo-se a peleja. Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? O povo distante de Deus perde discernimento de tudo, meu irmão. Ainda estão perguntando por que nós fomos feridos? Por que perdemos? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. Mas quem? Hein? E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E não foi só isso não. Ali morreram os filhos de Eli, Ofni e Finéias, e os filisteus tomaram a arca e a colocaram na casa do seu Deus Dagom. Sabe a segunda grande lição que eu quero ministrar a você, que Deus falou ao meu coração? Denominações, escreve aí, denominações, ritos e ícones não são suficientes para garantir a existência, assegurar a vitória nos embates da fé
e nos fazer vencedores ante aos levantes do inimigo. Sabe, irmãos, uma geração firmada num relacionamento com o Espírito Santo certamente é uma geração fortalecida em seu íntimo. Deus não está preocupado, meu irmão, se você está vestindo saião ou você vem para a igreja de paletó. Deus verdadeiramente, meu irmão, não está preocupado se você tem carteira de diácono, de bispo, de apóstolo. Porque agora na internet tem carteira de apóstolo, carteira de bispo, diploma de apóstolo. Você compra, acho que é R$20. Agora ninguém nem mais pastor quer ser. Pastor virou ralé. Pastor agora é recruta zero. Agora é, como é que é? Venerável maçonaria, né? Reverendo. Agora é reverendo, é bispo. Teve um lá nos Estados Unidos que foi eleito, sei lá, ele foi empossado, não sei se foi querubim. Esses dias o Dimitri mandou uma música que estão cantando numa igreja, acho que é lá no Centro-Oeste, quero me querubinizar. Porque lá, acho que o homem que estava lá foi ungido, querubim, e já colocaram até uma música, eu quero me querubinizar. Esses dias eu estava vendo no YouTube o sujeito recebendo a unção do ex-Nilo, com 12 litros de óleo. A unção do ex-Nilo, não sei, não me pergunte o que seja, nunca vi, entendeu? Estou igual o Zeca Pagodinho, já comeu caviar? Nunca vi, não comi, eu só ouço falar, entendeu? Também estou assim. Uma geração, irmãos, fortalecida no íntimo, é uma geração que se relaciona com o Espírito Santo. Essa será uma geração confiante, que antes de liturgias, antes de nomes, ela está ancorada num vínculo profundo com Deus. Samuel, desde pequeno, começou a ouvir a voz de Deus. Começou a ser treinado a ouvir a voz de Deus. Antes de julgar a Israel, antes de ministrar a Israel, ele se tornou um rapaz confiante pelo relacionamento que ele tinha com Deus. Ele começou a ter autoridade pelo relacionamento que ele tinha com Deus. E nenhuma palavra dele caía por terra, porque ele tinha relacionamento com Deus. Anteontem, bem de noite mesmo, o pastor Daniel Dias me mandou uma mensagem e disse assim: pastor, ele me chama de mano, a palavra de Deus se cumpriu, você vovô. Roberta está grávida, Felipe vai ser papai. Ontem, ele disse: mano, Deus é grande. Niel vai ser papai. A palavra que Deus não disse foi a que não se cumpriu. Entreguei uma palavra para ele, na risca. A palavra se cumpriu, à risca. Autoridade e confiança tem para quem tem relacionamento com Deus. Não estou falando assim, o pastor Israel é o homem, mas não sou nada. Cada momento que você se relaciona com Deus, você se sente menos. Eu não conheço ninguém que tem um genuíno relacionamento com Deus, que sai de lá se achando o tal. Ele sai de lá se achando o nenhum. Você fica complicado. Como que a gente, tão complicado, Deus ainda olha para nós. Esse é o produto de um relacionamento com Deus.
Quando a gente se relaciona com Deus, a única palavra que enche o nosso coração, sabe qual é? Misericórdia. Sabe, irmãos, a geração íntima do Senhor também é a geração que consequentemente se separa para Ele, e é essa que leva a arca do concerto. Impressionante, meu irmão. Uma crise sem precedente. Alguém tem a ótima ideia, né? Gente, tem sempre, traz a arca. Quem vem trazendo? Quem que vem trazendo? Os estragadores de culto. Hein? Os profanadores das coisas santas. Os prostitutos. Não, pastor, tem que dar a bateria para meu filho, porque meu filho, para ficar na igreja, bota ele lá na frente, tem que dar uma coisinha para ele. Você acha que eu tenho que dar? É isso mesmo? Você quer perder seu filho? Você quer antecipar? Ah, pastor, ele está com a cabeça meio ruim, mas dá uma coisinha para ele lá na igreja. Que, meu filho, isso aqui não é quase um Damião, não, meu filho. Igreja não é mês de setembro para dar coisinha para criança, não. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Sabe, irmãos? Sabe o que Israel teve que aprender? Que não adianta nada uma arca sem Deus. Não adianta nada uma vida sem Deus. Você se lembra que eu preguei aqui que a arca sou eu? O que tem que ter dentro da arca? O quê? Vamos repetir? O que tem dentro da arca? Fala, Francisco. Eles esqueceram. Fala. O que tem lá? As tábuas da lei. A vara de Arão. E o mar. E o maná. Sabe o que tem que ter dentro da arca? Tem que ter Deus, tem que ter Jesus e tem que ter o Espírito Santo. Se precisasse de mais outra coisa, se lembra que eu falei? Deus colocaria lá. Esses 3 elementos que tem lá, representando a autoridade, o poder do Espírito Santo e o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Se não tiver, você pode ir para a guerra, filho, mas tu vai perder. Ah, não, mas eu sou da célula tal, vai perder. Mas eu sou da nova aliança, vai perder. Mas eu uso saião, é bom só para mancha roxa, filho, mas não vai resolver seu problema. Eu estou fazendo 7 semanas de libertação. Não vai arrumar teu problema, meu filho. Tu vai tomar chapada. Nós precisamos parar com isso, irmãos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém nem verá, quanto mais levar a vida de Deus nele. Se não vai nem ver. Sabe, irmãos? E ele precisa minar essa geração. Ele precisa puir essa geração. Porque Satanás teme essa geração. Ela não pode se levantar na proteção, no poder, no envolvimento, no relacionamento com Deus. Você sabe? Está aqui, irmãos. A Bíblia não nos esconde. Quando eles começaram a ver o povo de Israel gritando, ele falou assim: meu Deus, agora acabou para nós. Os deuses que destruíram o Egito agora estão com eles, acabou para nós. A gente vai lutar, mas a gente sabe que vai perder. Satanás sabe, se Deus estiver com você, ele já perdeu. O inimigo sabe, e por isso ele tem trabalhado para prostituir, para puir, para derrubar, para tentar fazer de você um rebeldezinho a mais, um metido a esperto. Porque ele sabe que ele vai te dar um peteleco e você vai cair. Mas, se além da arca, o conteúdo da arca estiver em você, meu Deus, ele está com sérios problemas.
Sabe, irmãos, Satanás, ele teme aquele que está em você, porque ele sabe que aquele que está em você é maior do que ele. Ele precisa paralisar essa construção. Mas tem uma coisa que eu quero te dizer. Olha no verso 10. Então pelejaram os filisteus. Eles ficaram com medo, mas eles pelejaram. Fala assim, eles ficaram com medo. O inimigo fica com medo. Ele sabe que já perdeu, a condenação já é dele, mas ele briga. Então eu quero te dizer uma coisa. Escute o que eu vou te dizer. Satanás, o inimigo, nunca deixará de provar se verdadeiramente o Deus de maravilhas e poder está conosco. Ele está perdido mesmo. Ele não tem nada para perder. Sair no palco com você para tomar uma pancada e eternamente ir para o fogo, para ele vai pelejar, meu irmão. Cabe a nós fazer o nosso dever de casa. Ele vai provar, meu filho, se Deus está com você, ou se você apenas está travestido de crente, cultuando sem vida, ou seguindo essas formulazinhas agora que tem nas igrejas. Cada um tem a fórmula mais poderosa. A nossa agora tem, porque a nossa faz isso. Agora nós somos G5, G12, G14, Gilete, G3. Nós somos quadrangular, retangular. Nós somos a igreja da libertação, a igreja da cura, a igreja de não sei o quê. Nós somos agora da igreja da ponta do elefante, do chifre do demônio. Nós somos a igreja de tudo. Cada um tem estratégia. Não porque a nossa tem apóstolo. A sua tem o quê? Nosso apóstolo. Não, porque nós agora, para tirar uma foto da nossa igreja, precisou fazer assim. Cada um com um orgulho maior do que o outro. E o Brasil nessa desgraça que está. Terceira lição, irmãos, para a gente terminar. Essa é boa. Israel perde a guerra. Morre. Quantas pessoas, irmão? 30 mil. Meu Deus, quanta gente que se perde. Será que se perdeu por causa de quê? Porque Deus rejeitou aquela geração. Samuel se perdeu? Morreu nessa briga aí? Ungido eleito, meu filho, está guardado. Deus precisa de uma semente sã para levantar a geração dele. E quando ele permite que alguém seu morre, é porque o sangue precisa bater na terra, porque onde o sangue de um mártir cai, aí se levanta uma igreja ainda mais ousada e fiel. Só que a gente precisa aprender uma liçãozinha, capítulo 5. Os filisteus ficaram todos bonitinhos, né? Matamos eles, ainda apanhamos. Acostumado a carregar a imagem, acostumado a carregar isso, aquilo. Um deusinho a mais, um deusinho a menos. Eles foram lá, pegaram a arca do concerto, colocaram diante de Dagon. Agora, o Deus dos hebreus perdeu, porque é briga de Deus. É Deus contra Deus. Então você está enganado. O altar aqui não é meu. O mundo jaz no maligno. Mas aqui a briga é o seguinte, é briga de altar, meu filho. A briga da sua vida é de altar. Anteontem, Ludmila falou que eu gritei a noite toda. Fiquei gritando. Eu estava sonhando, irmãos, que eu estava com um chicote. Depois de domingo, eu estava com um chicote, acho que foi de terça para quarta. Eu estava com um chicote na mão. E eu estava, parecia uma capela com um altar. E tinha um altar lá, eu pegava o chicote e fazia assim, pá! E eu quebrava aquilo. Pá! E aquele altar, aqueles troços iam sendo quebrados. Daí a pouco veio um sujeito numa cadeira de rodas. Careca, igual o professor Xavier do X-Men. Ele olhou e no sonho ele veio diante de mim assim e falou assim, edema pulmonar. E eu falei, arreda cão dos infernos, sai você e sua corja de demônio. Ludmila falou que eu gritava. Todos os demônios dormindo, todos os demônios. Quando você dorme, eu estou lá pelejando na minha cama. Porque ele sabe
que aqui a guerra de altar não é a guerra do pastor Israel. Você pode estar me achando ignorante, mas não é, meu irmão, na conversinha fiada, e nem na sua frouxura, na sua falta de postura, no seu desinteresse pelas coisas santas que as coisas vão. Nós estamos aqui edificando um altar para Deus, apregoando a palavra de Deus. Sabe, irmãos, presta atenção, diante do endeusamento dos homens, pela ausência de temor, tem muito Deus homem hoje, mas isso tudo é por falta de temor. Precisamos hoje ouvir e saber que ninguém melhor do que o próprio Deus, para cuidar da excelência do seu próprio nome. Eles colocaram lá, versículo 5, versículo 1 até o versículo 4. Pegaram o Dagon, botaram a arca diante do Dagon. No outro dia, está Dagon com a cara no chão, prostrado diante da arca. Ídolo não anda, tem perna, mas não anda, tem braço, mas não mexe, tem olho, mas não vê, nariz, mas não cheira, ouvido, mas não ouve. Pegaram o Dagon, colocaram lá e deixaram a arca lá. No outro dia, você pode ler aí, está aí. Está Dagon caído, de cara para o chão, mas agora está diferente. Ele estava com a cabeça cortada e com as palmas das mãos cortadas. Deus começou a falar assim, ou para, ou corta o pescoço, eu desmantelo o governo de vocês, eu vou cortar a mão de vocês, eu vou amaldiçoar o trabalho de vocês. E sabe de uma coisa? Deus lançou praga de rato no meio daquele povo, e aquele povo foi ferido de hemorroida nas suas partes íntimas, e grande era o clamor em Asdod, em Gate, em Ecrom, nos 5 reinos dos filisteus. Começou a subir um clamor, porque Deus feriu aquele povo. Sabe por quê? Aprenda uma coisa: Deus é Deus. Deus é Deus e não precisa de você. Deus é mais zeloso que o nome dele do que você. Não pensa você que o Brasil vai fazer nha, que Jean Willis vai fazer nha para ele, não vai não, porque na hora que ele falar acabou, você vai ver seu molusco procurar uma oca para se enfiar. A nossa russa vai ficar russa, porque o negócio vai ficar russo. O PT vai ser partido dos tratorizados, porque eles estão brincando com um Deus que zela pelo seu nome. O capítulo 2 do livro de Jeremias, está vendo Jeremias, a visão? Você está vendo? Você está vendo a visão? Então entenda, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, meu irmão. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Pensa você, Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, meu irmão. Ou você se rende a Ele, ou você vai ter que encará-lo. Esta geração não entende isso. Ela não conhece o Senhor. Eles tripudiam de você, eles riem de você, eles te chacoteiam, falam que você está fanático, você está isso, até aquilo, até a hora que os bibelôs dele botam o netinho no braço e vêm para os... Ai, agora eles querem que você dê conta. Eles riem de você até quando a praga chega lá, eles começam a olhar para você, e aí, agora nós estamos assim, agora, ai... E o pior, que tem muita gente que está carregando a arca, e ele está como Ofni e Finéias. Vou tornar a dizer, São Fidélis, acorda. Cuidado você que está me ouvindo, você que está me ouvindo pelo rádio, que vai para as células da vida e depois está indo para as boates à noite. Cuidado com isso, você está brincando com coisa séria. Eles deviam te ensinar com quem você está lidando.
Você está acostumado a fazer isso com o seu pai. Escuta aí no rádio aí. Você está acostumado a mentir para sua mãe. Você está acostumado a dizer que está dormindo na casa da amiga, está dormindo com o namorado não sei aonde. E depois você passa a mão numa Bíblia e vai para a igreja. Você, cuidado, Deus não quer saber se você é filho de crente, filho de sumo sacerdote, filho de apóstolo, filho de pastor, filho de presbítero, seja quem for. Deus é santo. Deus é santo. Placar para Deus 1000-0. Ele não perde uma. Os filisteus jubilaram. A arca está lá. Você sabe o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta a Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2? Ainda que o homem seja infiel, ele é fiel. Ele é fiel a ele. Primeiro a ele. Ele faz essas coisas por causa do nome dele. O nome dele é por causa do nome dele. Ele não deixa o nome dele para o SPC, não, filho. Ele não deixa o nome dele no prego de jeito nenhum. O nome de Deus no Brasil não vai para o prego, não. O nome de Deus, por causa de alguns crentes, não vai para o prego, não. O nome de Deus, você não precisa ver. O povo está falando de pastor. O nome de Deus não vai para o prego por causa de algum pastor vigarista, não. Você não precisa ficar ressentido, não, meu filho. De Deus é a guerra. Não vai. Sabe, meu irmão, nós precisamos ensinar essa geração a conhecer esse Deus aqui que eu estou falando. Esse Deus aqui que eu estou falando. É esse aqui. Não é o que sua tia, que é crente há 50 anos, mas a casa dela já ruiu em cima da cabeça dela, o relacionamento dela já está falido há muitos anos. Pessoas falidas no seu relacionamento conjugal, querem dizer para você que você é fanática, que você é doida, que você é doido, que você é falido, que você é isso. Pessoas que não têm um tostão para dar de nada a ninguém, quer nos ensinar a fé. Meu filho, grande é meu Deus. Ele sim tem caminho de vida para mim. Lâmpada para o meu pé, a palavra dele, e luz para o meu caminho. Não é a conversa dele. Não é não, meu irmão. Não é. A nossa geração, os meus filhos espirituais, os filhos dessa igreja, os discípulos dessa igreja, tem que conhecer esse Deus. Esse Deus. Nós precisamos ensinar essa geração. Corrige teu filho enquanto há esperança, porque fustigando tu com a vara, nem por isso morrerá. Antes nós vamos livrar os nossos filhos do inferno. Entendeu? Não deixe seu filho te dar tapa na cara, porque ele não dá tapa na cara de Deus. No dia que ele ousar dar um tapa na cara de Deus, ele morre. Se teu filho dá um tapa na cara, pega na mão dele, aperta a mão dele e fala: nunca mais faça isso. Nunca mais. Nós estamos vendo homens boca aberta, verdadeiros panacas, ensinando como se perde uma geração, e a título de amor ainda. Irmãos, Deus está nesse lugar mesmo. Esse é Deus. Eu quero que essa igreja aprenda, conheça esse Deus, porque se nós não conhecermos esse, nós vamos naufragar na fé. Nós vamos naufragar. Vamos ficar de pé. Gente sem moral, sem respeito. Um povo sem moral, sem respeito, um povo baderneiro, que agora quer bater em policial, porque estão falhando. Onde estão os homens, as mulheres dessa nação, que fica aplaudindo um baderneiro? É por isso, irmãos, ainda tem muito crente achando que é isso mesmo. É muita distância de Deus, meu irmão. É levar a arca em vão. Levante a sua mão para o céu aí, se você entende que nós precisamos desse Deus. Precisamos, irmãos, ensinar essa geração.
Nós precisamos ensinar essa geração, irmãos. Precisamos ensinar. Propõe aí no seu coração. Minha casa será uma casa de oração. Minha casa será uma casa de bênção. Os meus filhos serão adoradores de Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. A bênção do Senhor está sobre mim, sobre todos os meus, o seu favor. Nenhuma maldição chegará ao meu lar. Na minha casa o pão não faltará. Minha casa será uma casa de oração. Minha casa será uma casa de bênção. Os meus filhos serão adoradores de Deus. Minha casa e eu serviremos a Deus. Sabe, irmãos, nós não podemos esquecer dessa lição. 3 lições. Precisamos ensinar uma geração. Precisamos entender, não é me vestir de, eu tenho que levar verdadeiramente a vida de Deus. E eu tenho que aprender que Deus não precisa de mim não, filho. Ele cuida. O nome dele é santo e vai continuar sendo santo. A palavra dele diz que ele é santificado tanto naquele que vive quanto naquele que morre. Levítico capítulo 10. Deus é santificado de qualquer maneira. Ah, mas tem muita gente fazendo aí, manchando o nome da igreja. Esquece. Ah, filho, a igreja vai ser sempre a igreja, a noiva do Cordeiro. A noiva vai ser sempre a noiva enfeitada, ataviada. E Deus, altíssimo e tremendo, guardador de si mesmo, guardador do seu nome. E a nós cabe ouvir a sua voz dizer assim: Senhor, com todas as minhas forças, eu quero estar dentro desta geração que será resgatada da sua maneira de viver. Mas também não apenas, Pai, o resgate. Eu quero ser um instrumento de resgate. Você quer ter um compromisso com o Senhor? Fala: Senhor, eu não vou deixar que passe essa geração. Sabe, meu irmão, nós não podemos deixar que passe essa geração. Nós não podemos deixar que passe a nossa geração sem que Deus cumpra em nós aquilo que Ele tem falado acerca de nós. Nós não podemos deixar morrer. Não. Quando os filhos de Eli morreram, Ofni e Finéias, a mulher de um dos filhos estava grávida, e quando ela recebeu a notícia, viu seu sogro cair da cadeira, quebrar o pescoço, ela estava grávida, ela começou a ter as contrações, e ela teve
o seu filho e colocaram o nome do filho de Icabô. A glória de Deus foi embora. Mas sabe, meu irmão, eu quero fazer uma parte de uma geração que a glória de Deus não vai embora dela. Eu quero, irmãos, rejeitar veementemente de cultuar sem Deus, cantar sem Deus, andar sem Deus, viver sem Deus. Eu não quero apenas ter a casca da arca, eu quero o conteúdo da arca em mim. Eu quero a vida de Deus em mim. Quero fazer parte de uma geração cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, que tem parte. Eu quero fazer parte de uma geração que Deus me reconheça como dele, parte dele, que tem se unido a ele. Eu quero fazer parte dessa geração que tem parte com Deus, que é verdadeiramente povo de Deus. E quando a gente rejubila, o inferno estremece, porque sabe que ele nada pode contra a verdade. Você quer fazer parte dessa geração? Nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus, falar: Senhor, não deixe passar. Eu vou ensinar meus filhos, eu vou ensinar os meus filhos. Eles vão aprender que eu temo ao Senhor, eles vão aprender que eu sou um adorador de Jeová, eles vão saber que eu amo a Deus, e que dentro do meu coração há temor e há honra ao Senhor, e Ele é tudo, e eu devo tudo a Ele. Deus, muito bom estar aqui nesse lugar, irmãos. Ouvir a Deus, ouvir a Deus. Clame mesmo pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos batize, que sejamos batizados com honra. Irmãos, que possamos honrar a Deus com o melhor da nossa vida, o melhor do nosso ser. Pastor Francisco, ora para nós. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos ter uma geração que glorifique o Teu nome. Queremos ter uma geração que carrega a Tua presença. Nós queremos ter a geração como o de Moisés, aquele que diz: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, não nos faça arredar o pé daqui, Senhor. Se o Senhor não for conosco, mas não é simplesmente irmos para os cultos, mas é para a nossa vida, é para amanhã o dia inteiro, é para a noite, é para cada dia. Ó Senhor, nós queremos carregar conosco a Tua presença, a Tua glória. Nós não queremos ser uma geração e acabou. Não queremos ser uma geração que a glória se esvai, mas nós queremos ser uma geração que carrega a glória do Senhor. Senhor, nós queremos ser a arca do Senhor, nós queremos ser o santuário do Teu Espírito, nós queremos carregar o Espírito, termos comunhão com o Espírito, andarmos com o Espírito Santo, ouvirmos a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua voz. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que ficamos indiferentes à Tua voz,
Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que ouvimos a Tua palavra, que ouvimos a voz profética, mas endurecemos o nosso coração. Quebranta-nos, Senhor, quebranta-nos, sonda, Senhor, esse o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, que sejamos uma geração de servos, que sejamos uma geração que venhamos a diminuir. Convém que o Senhor cresça, que nós venhamos a diminuir. Senhor, depois que nós pisamos o santo do santo, não sabemos andar e viver em outro lugar. Não sabemos andar em outro lugar que não seja na Tua presença. Senhor, nós queremos ser como Abraão. Anda em minha presença e ser perfeito. Queremos andar na Tua presença, queremos desfrutar da Tua santidade, queremos andar nos Teus caminhos. Ó Espírito Santo, venha sobre a Tua igreja, traz temor à Tua igreja, traz um coração quebrantado, humilde, quebrantado, como Senhor, queremos viver de uma maneira santa na Tua presença. Ó Senhor, que possamos ir para a cruz, que possamos ir para a cruz, que possamos aprender com a Tua palavra, não sermos como Ofni, Finéias. Não podemos ser relaxados com a Tua causa, com a Tua palavra, com a Tua presença, com a Tua arca. Não podemos ser pais e mães que criamos nossos filhos sem disciplina, sem a disciplina do Senhor. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Queremos comungar com o Teu Espírito, queremos andar com o Teu Espírito, queremos viver com o Teu Espírito, ser cheio do Teu Espírito, obedecer do Teu Espírito. Faça isso, Senhor, faça isto, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos ouvido a Tua voz. Obrigado, Senhor, porque aqui, Senhor, a palavra profética, porque aqui, Senhor, tem se cumprido a Tua palavra. Nós não queremos, Senhor, sermos responsáveis com a Tua palavra. Não queremos deixar que o diabo tire a semente, a palavra plantada em nosso coração. Nós queremos viver a Tua palavra. Queremos viver a Tua palavra. Ó Senhor, que possamos levar a sério a Tua palavra, que possamos ouvir no Espírito e pelo Espírito Santo vivermos a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus. Glória a Deus pelo privilégio que temos de ouvir a voz do Senhor. Nos dias de Samuel, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Graças a Deus, porque nos nossos dias a palavra tem sido abundante e as visões têm sido também frequentes. Nós precisamos nos sentir honrados com isso, mas devemos ter cuidado também de não desperdiçarmos isso, mas fazemos valer tudo aquilo que nós temos visto da parte de Deus e tudo aquilo que nós temos ouvido da parte de Deus. Precisamos consolidar isso, permitir que tudo isso aconteça, e certamente nós vamos levantar uma geração diferenciada. Alguém que veio aqui hoje está entregando a vida para Jesus? Alguém que... Oh, glória a Deus, amém, glória a Deus. E benção. Aí, onde Jesus está, tem liberdade. Levante a sua mão aqui. Tem mais alguém? Levante a sua mão para abençoar a vida dela. Vamos orar por ela. Que benção. Glória a Deus. Deus está aqui. Você é um instrumento de Deus. Nós somos levantados aqui para salvar essa geração. Então abra sua boca e profetiza vida. Profetiza vida. Profetiza vida, libertação, cura, restauração.
Comece a ordenar tudo aquilo que está pelejando contra a vida dela. Contra a vida dela. Tudo aquilo que é contrário começa a cair agora em nome de Jesus. Porque antes era sozinha, mas agora ela é povo de Deus. Ela está dizendo que ela quer ao Senhor Jesus. Do Senhor é a guerra, do Senhor é a batalha, Senhor. Entra, Senhor Deus, na guerra. Desbarata, Senhor Deus, as trevas. Ó Deus, desfaz os conselhos. Arruina, ó Senhor Deus, os levantes. Toda a construção que tem se erguido contra a tua vontade seja jogado por terra. Senhor Deus, eu quero profetizar paz. Eu quero profetizar paz. Eu quero declarar um caminho de paz. Eu quero declarar que ela vai andar em paz. Eu quero declarar que os perseguidores dela perderão o caminho dela. Aqueles que têm saído ao encalço dela, eles virão por um caminho, mas agora fugirão por 7. Eu dou uma palavra de ordem. Em nome de Jesus, batam em retirada todos os perseguidores, todos os opressores, todos os caluniadores, todo o arranjo das trevas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Escute uma coisa que eu vou te dizer. Eu vejo as suas panelas se enchendo. As suas panelas vão se encher. Tudo aquilo que estava roubando a sua despensa, tudo aquilo que estava roubando a sua casa, não vai roubar mais. Enquanto você está aqui, o Senhor Deus está tirando toda a rapina que há dentro da sua casa. Porque há uma rapina lá. Aquilo é um sumidouro. Tudo que entra lá não dá. Tudo que entra lá não dá, porque você tem sido roubada dia após dia. Mas acabou. Acabou. Deus é aquele que quebra o arco e corta a lança. A Bíblia diz que Deus é aquele que faz cessar as guerras até os confins da terra. Sabe? Deus é aquele que faz com que toda arma que é forjada contra nós não prospere. E é a língua que se levanta contra nós. Como povo de Deus, nós condenamos agora. E sobre todas estas coisas, eu libero uma palavra de vida, de provisão, de paz. Você vai ter paz na sua casa. Você vai ter paz lá. Você vai entrar aqui hoje. Hoje já vai ser um dia diferente. Hoje você vai dormir. Hoje você vai dormir. Entende? Hoje não vai ter perturbação no seu sono. Em paz você vai deitar. E em paz você vai dormir. Porque só o Senhor, é só Ele que nos faz habitar em segurança. Amém? Receba a paz de Deus. Receba o cuidado de Deus. Deus vai andar com você enquanto você andar com Ele. E praga alguma mais vai chegar à sua tenda. Receba essa palavra no nome de Jesus. Senhor, nós te glorificamos. Nós te exaltamos. Porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se alegra. E quando o coração do Senhor se alegra, o Senhor faz com que a árvore dê fruto. Nós te louvamos pela frutificação. Nós te louvamos por esta vida, por esta casa, por esta família. Senhor Deus, Tu estás começando a fazer uma obra que não vai terminar, mas que crescerá grandemente. Há uma obra grande. Há fruto para o Senhor. Ah, Deus, profetas estão se levantando dessa árvore. Essa árvore vai dar fruto profético. Essa árvore vai dar fruto de missões. Essa árvore vai dar fruto para Deus, porque os frutos dela são para Deus. Assim nós abençoamos para a glória do nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas? Oh, glórias! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor. Glória! Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão que está do seu lado aí. Abençoe a vida dele. Mais de um. Dê um abraço no monte. Glória a Deus. E levem a vida dela para que ela seja consolidada. Grace, leva.
perderam uma chavinha, uma chave, um molho de chaves com um chinelinho branco, uma havaianazinha. Ah, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Deus os abençoe. E que a bênção de Deus